Olá amigos, como vocês estão? O vídeo de hoje é mais um review de tabaco para cachimbo, e o tabaco de hoje é esse aqui, ó, Balkan Sazieni, ou Sazini, como se costuma falar aí, tá bom? Esse tabaco é um tabaco muito famoso, um tabaco aí muito conhecido. É, Ele foi minha primeira mistura inglesa. Então hoje nós vamos falar um pouco aí sobre um cachimbeiro iniciante, o amador que está começando a fumar misturas inglesas e experimenta pela primeira vez o famoso e terrível, né, latakia. Terrível por alguns e maravilhoso para outros. Bem, o Bocca Sazieni foi o primeiro tabaco de mistura inglesa, o primeiro tabaco que tinha latakia que eu experimentei. Confesso que foi uma experiência um pouco quanto inusitada. Quando eu abri a latinha, senti o aroma. Enfim, foi interessante, foi bem diferente do que eu havia imaginado, tá? Mas eu não aconselho você que está começando aí fumar cachimbos e está pensando em ir para a mistura inglesa, eu não aconselho começar com o Balkan Sazieni. Às vezes eu vou falar Sazieni, às vezes eu vou falar Sazini, mas enfim. Existem outras misturas de tabacos com lataquia que podem ser mais suaves, tá? Além desse aqui, eu já fumei outros 3 tabacos que tem lataquia, então não sou um grande experiente, mas já vi alguns confrades falando que existem algumas misturas com lataquia que são mais suaves para ser o porta de entrada para as misturas inglesas, como o Presbyterian, né, o Mestre Luiz Leal lá no seu aqueles 2 canais que ele tem, né, o blog do cachimbo e o tabaco diário. Se não me engano, um dos dois ele falou que o Presbyterian é uma boa porta de entrada para os tabacos de mistura inglesa, quem dera eu tivesse ouvido antes, né? E porque vou falar um pouco sobre isso a respeito desse tabaco aqui. Mas já vi também o pessoal falando que o Blend número 5 da Sutleaf é uma boa opção também, e outros, tá? Mas bem, vamos então começar o vídeo falando aqui do Balkan Sazieni. Quando você abre a latinha, qual o primeiro aroma que você sente, né? Você sente o aroma do latakia, tá? Eu, pelo menos, não consigo sentir nenhum aroma a não ser o do latakia. E qual aroma é esse? Cara, é o aroma de defumado, tá? Eu diria um de churrasco, assim, sabe? De algo bem defumado mesmo, um aroma de queimado, de churrasco, algo salgado, assim, que você sente. Um pouco amadeirado. Mas é isso, assim, o principal é de defumado, sabe? Algo de couro, algo que lembra couro ou churrasco, algo assim. Lataquia, tá? E aí, olha só, o corte dele vem em ribbons, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir dar uma olhadinha. Mas tá vendo aqui? É um tabaco, cai não. É um tabaco corte em tiras, tá? E é um tabaco bastante seco, como vocês conseguem ver aqui. Bom, mas vamos lá então, deixa eu encher ele aqui. O cachimbo da vez é um cachimbo nacional, um dos meus cachimbos prediletos, que é um Basanelli. Só que esse aqui é um Basanelli Italy, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Porque ele é feito com madeira briar importada. Eu comprei esse cachimbo quando uma viagem que eu fiz esse ano ainda a São Paulo, e aí eu pude conhecer o pessoal lá da Tabacaria Nacional, que me atenderam super bem. E eu estava à procura de um cachimbo que fosse de qualidade, que fosse feito de briar, porque até então não tinha nenhum cachimbo de briar. Eu queria saber se realmente faz alguma diferença, se realmente é um cachimbo bom. E eu digo que faz uma certa diferença, não é nada demais se eu tiver um cachimbo de outro tipo de madeira, mas é um cachimbo bom, assim, a fumada é um pouco mais fria e tudo mais. E também queria gastar pouco, não tinha muito dinheiro. E aí me aconselharam esse aqui, eu gostei bastante dele, já tinha namorado ele na internet. Ele é um tabaco ele é um cachimbo muito bom. Ele dá pra você colocar ele aqui assim, ó, e ele ficar, vendo? Mas vamos lá, deixa eu
encher ele aqui, ó, com o corte dele aqui, com o tabaco. Esse aqui não tem muito segredo, né? Você pega... Tem aquele pessoal que fala das 3 formas de colocar o fumo. A primeira é como se estivesse apertando a mão de uma moça lá o que, eu não sei. Pra mim eu só vou colocando aqui até eu acho que tá bom, dá uma pressionada. Vou dar uma giradinha aqui. Vou fazer assim, ó. Aí eu pego o socador, dou uma socadinha. Pronto. Agora vamos acender esse cachinho. Não enchi aqui o fornilho. Porque, né? Ela tá aqui. Mas vamos lá. Tá vendo a fumaça dele bem espessa, né? Tá bom, gente. Vamos lá percorrer aqui os 10 tópicos. E a gente vai conversando um pouco sobre esse tabaco. Tópico 1, né? História do tabaco. Quem o criou, qual marca produz, quem detém a receita, ele é fabricado por quem e onde, tá? Olha só, eu escrevi um textinho aqui, que é o seguinte. Não encontrei a data certa em que esse tabaco surgiu. Alguns lugares apontam no seu surgimento no começo dos anos 2000, ou na década de 90, ou ainda na década de 80. Não saberia dizer. O que pude reparar ser um consenso é que em determinado momento o famoso, por muitos dito delicioso e o rei das misturas inglesas, o Balkan Soul Brain, que eu nunca fumei, nunca tive o privilégio de fumá-lo, começou a perder significativamente a qualidade. Percebendo isto, Peter Stockby decidiu fazer uma mistura no velho estilo das misturas balcânicas para substituir o Soul Brain, ou pelo menos conquistar o mercado que estava a se decepcionar com o Balkan Soul Brain. Não sei até que ponto isto é verdade. Eu sei apenas que a receita pertence ao Peter Stockby, que um senhorzinho já, não sei se ele ainda está vivo, mas é um cara que tem muitas misturas com o nome dele, tá? Então a receita pertence a ele e o Balkan Saziene é fabricado nas grandes dependências da STG, Scandinavian Tobacco Group, lá na Dinamarca, tá bom? Não sei se essa história é verídica ou não. Algumas pessoas falam que de fato foi um substituto para o Balkan Soul Brain. Eu não sei, nunca tive a oportunidade de fumá-lo. Mas enfim, eu sei que o Balkan Saziene, já entrando no tópico 2, qual o tipo de mistura, blend, ou seja, em qual família o grupo esse tabaco se encontra, é uma mistura balcânica, tá? E aí vai entrar naquela questão, o que é uma mistura balcânica, uma mistura inglesa, enfim. Então, eu não sou nenhum experiente, nenhum expert nessa área. O próprio nome do vídeo já fala, né? Que é um review amador. E assim, o que eu pude perceber já, tá? É que, não sei se vocês conhecem a história, mas essa ideia de mistura balcânica, mistura inglesa, ou mistura escocesa, mistura americana, né, mistura estadunidense, ou mistura, enfim, determinado país dinamarquesa, ela vem de uma época em que não havia uma grande comunicação entre as pessoas, tá, no século XIX, e os países eles tinham um costume de fazer o seu tipo de mistura e usar determinados tipos de ingredientes, determinados tipos de tabaco, que era muito comum naquela região. Então ficou-se conhecido o tipo de blend, o tipo de mistura a partir daquela região. E o tabaco da mistura inglesa, mistura balcânica, se deve a esse fato. Tá? A gente vai ler um pouco o que fala na latinha e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão dos primeiros tabacos que foram utilizados com lataquia e toda essa história. Agora, existe muita gente que não faz essa que não distingue entre uma mistura balcânica e uma mistura inglesa. Tá? Qual seria a diferença? Até onde eu pude perceber, a diferença é a seguinte.
A mistura inglesa, ela puxa mais para o latakia, tá? Ela tem aí, então, diria que o jogador principal no latakia é o latakia que dá essa importância, enquanto que as misturas balcânicas, ela dá mais uma importância para os orientais. Mas aí vai surgir a pergunta, mas o latakia não é um tabaco oriental? O latakia, ou como algumas pessoas chamam de latakia ou latakia, não sei qual é o certo, mas eu acho que é o latakia. Enfim, é um tabaco oriental também, né? Ele tem todo um processo de preparo, enfim, diferente, o que dá essa característica significativa a ele de ser um tabaco defumado, um tabaco com gosto mais forte, tá? E ele provém ali da Síria. E tem algum tabaco cipriota, latakia cipriota, que é desenvolvido na ilha de Chipre, tá? Então, o latakia, ele é também um tabaco oriental, né? Mas então qual a diferença do mistura balcânica para a inglesa? Eu diria que toda mistura inglesa é uma mistura balcânica, mas nem toda mistura balcânica é uma mistura inglesa. Eu não sei eu tô certo aí, deve ter pessoas mais experientes comigo que talvez discordem, mas até onde eu pude perceber é isso. Toda mistura inglesa é uma mistura balcânica, mas nem toda mistura balcânica é uma mistura inglesa, tá? Porque a mistura inglesa puxa mais para o latakia e a mistura balcânica puxa mais para os orientais. Mas normalmente essas misturas elas costumam ser compostas de Virgínia, orientais e latakia, tá? Com as exceções. Mas então é uma mistura balcânica, tá? Por quê? Porque esse tabaco ele tende a puxar mais para orientais, apesar do latakia ser bastante presente. Eu diria que ele tende a puxar mais para os orientais, tá? Para quem não sabe, né, a mistura balcânica por causa dos Balcãs, aquela região, aquela península ali da Europa que engloba aqueles países como a Grécia, a Macedônia, se não me engano a Sérvia e todos esses países, tá bom? Então, qual tipo de tabaco compõe essa mistura? Virgínias, orientais macedônicos, né, não orientais turcos, pelo menos o que o fabricante nos fala que são orientais macedônicos, e latakia, muito provavelmente a latakia cipriota, e não a latakia da Síria, porque desde que a Síria entrou em guerra civil, né, o fornecimento do latakia sírio se tornou muito, muito raro, tá? Aromatizantes, ele tem ou não? Se tem quais? Ele não tem, é um tabaco neutro. Então, você não vai sentir nenhum aromatizante se você está acostumado com misturas inglesas. Ou, perdão, com misturas aromáticas. Esse aqui é um tabaco que talvez te assuste um pouco. Então, sem aromatizantes, tá? Tipo de corte. É o famoso ribbons ou em tiras. Que eu particularmente gosto. Tá, assim. O tabaco flake ou broken flake, né? Ou cakezinho que vem. São tabacos interessantes, legais de você trabalhar, te dá uma experiência interessante, mas na questão da praticidade, o tabaco em tiras, o famoso ribbons, são os melhores, tá? A embalagem. A embalagem que eu pude encontrar foi de 50 gramas, não vi se tinha mais, acho que não. Essa latinha achatada, né? Como vocês conseguem ver. Aqui assim. Deixa aqui ainda aberto. E a descrição da latinha, eu fiz uma tradução livre, que diz o seguinte, ó. A original fórmula de mistura de tabaco para cachimbo balcânica foi criada em Londres no começo do século. Eu não falo que é o começo do século, mas acredito que seja o século XX, tá? No começo do século, pelo mestre em misturas de tabaco, que pela primeira vez combinou os prazeres aromáticos das folhas mais seletas do tabaco macedônico com latakia e com a riqueza do virgínio envelhecido, para dar ao fumante de cachimbo um prazer incomparável. Tá? E aí,
lá no site do Smoke Pipes, ele tem uma descrição que ele fala que os círculos orientais macedônicos e o pungente lataquia, porque de fato o lataquia ele é pungente, ele não é um tabaco que passa despercebido jamais. Eu não sei qual é a porcentagem de lataquia nessa mistura, não queria dizer, mas talvez entre um chute, talvez entre 10 a 20% de lataquia que é presente nessa mistura. Não posso estar errando feio para mais ou para menos. Mas ele, mesmo se fosse uma porcentagem bem pequena, de 1 ou 2%, ele não é um tabaco que passa despercebido, tá? Por isso o pungente. Então fala lá, os ricos orientais macedônicos e o pungente lataquia são misturados com base de Virgínia, dourados e vermelhos. Então, na verdade, a descrição da latinha, ele está falando um pouco dessa história, né? O primeiro cara que decidiu misturar o lataquia com os orientais e com o Virgínia. Tá? E ele fala que essa ideia surgiu em Londres, então por isso a mistura inglesa, né, no começo do século, que eu acredito que seja o século XX, porque 21 não é, obviamente, mas pode ser o começo do século XIX também, não sei, tá? E aí ele fala um pouco sobre isso, e ele fala que o álcool Saziene, essa receita atual que eu estou fumando, e que os confrades e confreiras podem ter a oportunidade de fumar, vem justamente aí dessa ideia e segue essa linha, segue essa mesma raiz, tá bom? Continuando. Sabor, gosto ou intensidade, de 0 a 5. Onde 0 é nada encorpado e 5 é muito encorpado. O que eu escrevi aqui? Olha só, um sabor forte de defumado, tá? Então, o sabor é muito forte mesmo de defumado. Ele é um tabaco salgado, tá? Mas ele não chega a ser um tabaco assim, azedo ou coisa do tipo. Ele é um tabaco salgado, ele tem um gostinho que não é um gostinho doce. Quando você está acostumado a misturas aromáticas, ou até mesmo o Amor Flake, que é um Vabur, ou até mesmo o Escudo, que é um Vapor, você sente o docinho do Virgínia. Esse aqui, o Virgínia adocicada, parece só às vezes. Ele é um tabaco praticamente salgado. Tá? Não é um tabaco para você, eu costumo dizer, né? Existem uns tabacos sobremesas, são tabacos bem doces, como o Moto Dulce. Esse aqui seria o total oposto, tá bom? Então, sabor forte defumado, um tabaco salgado, tá? Que me lembra algo de carne, assim, algo de churrasco. É um pouco amadeirado, com notas de especiarias dos tabacos orientais. Então, tem um toquezinho dos tabacos orientais que dá um gostinho de especiaria, de algo assim, sabe? Aquela coisa do Oriente, de incenso. O sabor é forte, mas não tão intenso. Tá? E de 0 a 5, em questão de encorpado, eu dou 4, porque ele é um tabaco que enche a boca. E o Lataqui, ele tem isso, né? Ele é um tabaco que você dificilmente vai esquecer ele. E às vezes você vai estar no seu dia a dia e aquele gostinho do Lataqui vai vir na sua mente. Eu acho que o Lataqui ele faz isso, né? As aventuras de um iniciante em cachimbo fumando Lataqui pela primeira vez. Ele faz isso com o seu psicológico, assim, ele, mesmo que você não goste dele tanto, mesmo que você não saiba se ele é certo ou não para você, ele vai ficar chamando a sua atenção. Então, em determinado momento você vai ficar com vontade de fumá-lo. Uma vez que você fuma Lataqui, ou você o odeia, ou você o ama, ou se você ficar no meio termo, ele já te pegou. E querendo ou não, vai ter dias que você vai querer fumar uma mistura inglesa, tá bom? Tem um cachorro chato latindo aqui. Esse cachorro chato, o nome dele é Greco, tá? E ele é aqui de casa. Mas espero que ele não atrapalhe tanto o vídeo. Mas certo, nível de nicotina. O nível de nicotina é leve a médio. Eu diria que ele é um tabaco mais leve do que o Escudo. Assim, não, a nicotina dele não é algo que vai assustar. O excepcional nesse tabaco é o sabor, é o gosto, não é o nível de nicotina. Agora, aroma no ambiente durante e após a fumada, Hunout, né? E aí aquelas 5 categorias de Hunout que eu coloquei, né? Que é intolerável, imperceptível, tolerável, agradável e encantador. Sempre tendo em vista
que para fumante é uma coisa e para não fumante é outra. Eu diria que para fumante é tolerável, tá? Quando você está fumando, você vai ter um gostinho aí, um aroma de algo defumado, de algo salgado, de algo de churrasco e um pouquinho de especiaria que é do tabaco oriental, tá? Então é tolerável, não é algo agradável, não chega a ser agradável, pelo menos para mim não foi. E para os não fumantes costuma ser intolerável, inclusive, tá? Minha namorada mesmo não suporta esse aroma. Então, assim, não é indicado muito para você fumar a sua casa com aquela pessoa que você sabe que não é muito chegada a tabacos, tá? Só que ele tem uma vantagem, que é o seguinte, o aroma dele, por mais forte que seja, ele sai do ambiente em mais ou menos 2 ou 3 horas. Então, ele não é um tabaco que vai ficar impregnado assim, durante muito tempo, tá? Ele tem um forte cheiro de queimado, quase como de borracha queimada. Mas assim, essas são as minhas impressões. Você pode achar totalmente o contrário e não concordar com nada disso, tá? Lembrando que essas são minhas impressões de alguém que não é muito experiente, alguém que não conhece muito, tá? E certo, avaliação geral do tabaco. Se ele é úmido, seco, como é a queima, como é a fumada, tem mordido na língua, tongue bite e unique hit, excesso de nicotina no sangue. De 0 a 5, quanto que eu avalio esse tabaco? Olha só, eu escrevi um textinho que diz o seguinte. Tabaco bastante seco, porém sem problemas para fumar. Vocês conseguem perceber? Peguei ele ali direto da latinha, já coloquei. E ele fuma tranquilamente, tá? Queima rápido e fácil. A fumada é agradável, tá? Assim, não é uma fumada que você vai penar para ficar acendendo e tudo mais. Não, a fumada é agradável. Uma fumaça espessa. Quando Virgínia predomina, a fumada é doce, tá? O que eu escrevi aqui, a fumada é agradável. Quando Virgínia predomina, chega a ser doce. Porém, há momentos em que o Latakia deixa o jogador principal e não obedece mais o Virgínia, né? Então, há momentos em que o Latakia deixa o jogador principal, mas os orientais não deixam, né? E a impressão que tenho é que eles ficam brigando entre si. Então, essa é a impressão que eu tenho. E o Latakia e o oriental eles ficam brigando entre si, tentando... sabe, como se o Virgínia... Quando o Virgínia aparece, você sente o Virgínia... mas o Latakia e o oriental estão lá. E aí o Latakia e o oriental começam a aparecer mais e eles começam a brigar, sabe? Pra ver quem predomina ali na fumada. E o Virgínia fica assistindo, assim, o que está acontecendo. Pelo menos essa sensação que eu tentei traduzir. Tá? Eu parei aqui. Vamos lá, vou tentar ler aqui de novo. Tabaco bastante seco, porém sem problemas para fumar. Queima rápido e fácil. A fumada é agradável. Quando Virgínia predomina, ela é doce. Porém, há momentos em que o Latakia deseja ser o jogador principal. Mas os orientais não deixam. E a impressão que tenho é que eles ficam brigando entre si. Às vezes o Latakia ganha e o gosto é pungente, enchendo a boca com gosto defumado. Porém, às vezes os orientais predominam, com gosto levemente picante e um aroma de especiarias. Morde a língua às vezes, mas não me deu excesso de nicotina em nenhuma vez. É um tabaco confuso, na minha opinião, ou talvez apenas complexo demais para ser apreciado por alguém com pouca experiência como eu. É um tabaco seco e às vezes áspero, né? Às vezes dá uma sensação de aspereza na garganta. Por isso, numa escala de 0 a 5, eu daria 3 para esse tabaco. Tá? Não é um tabaco que eu deixaria na minha rotação. Ele é um tabaco gostoso. Não vou dizer que não. Ele é um tabaco gostoso, sim. Mas é um tabaco complexo, na minha opinião. Complexo no meu nível de experiência. Tem confrades que fumam há 10, 20 anos, já fumaram 300 misturas, 500 misturas. Esse tabaco não é complexo em nada para eles. Tá? Mas para mim é um tabaco complexo.
Eu já fumei outras misturas inglesas, uma outra oportunidade eu faço review delas, em que, enfim, existe uma certa complexidade, outros menos, mas esse aqui eu gostei desse tabaco, apesar dos pesares. Porque ele me foi um tabaco para poder saber experienciar melhor foi uma mistura que me proporcionou poder experienciar melhor os tipos de tabacos, as espécies de tabaco diferentes que há na mistura, né? E eles brincam com o seu paladar. Então, assim, não é um tabaco, na minha opinião, para você fumar no dia a dia, para você fumar fazendo outra coisa. Esse é um tabaco bom para você fumar à noite, para você refletir, só fumando ele ou lendo um livro. Mas ele é um tabaco reflexivo, eu diria, tá? Mas assim, para mim, seria então esse 3. Ah, então quer dizer que o tabaco é ruim, Pedro? Não, o tabaco não é ruim. Tá? O tabaco, para mim, tá aí nessa questão de amor e ódio, ainda que eu não consegui definir. Igual eu falei, é um tabaco que às vezes eu sinto uma falta, às vezes eu tenho uma vontade de fumá-lo. É algo específico, com lataquia mesmo. Mas não é algo assim que sabe, se eu tivesse que escolher apenas um tabaco toda a minha vida para fumar e não fumar mais nenhum, eu acho que eu escolheria o escudo, tá? Então, assim, não, esse não é um tabaco que me marcou profundamente, apesar dele ser gostoso. Mas é isso, amigos. Eu não sei mais o que eu posso falar para vocês. Se você está iniciando, a dica dos cachimbeiros mais experientes, inclusive do Luiz Leal, né? É começar com outro tabaco, não comece com esse. Esse tabaco aí talvez não seja uma boa porta de entrada. Foi a minha porta de entrada para a lataquia, para as misturas inglesas. E não foi uma experiência assim espetacular. Foi uma experiência interessante, mas estou aprendendo a gostar dele, tá? Um tabaco que eu gostei mais, uma mistura inglesa que eu fumei e gostei mais do que o Balkan Saziene foi o Gaslight da GLPs. Ele é muito gostoso. Ele vem em uma mistura de plug com broken flake, mas ele é bem... Eu achei ele mais fácil de decifrar, digamos, do que o Balkan Saziene, tá? E outro também, mas o outro eu já achei ele assim bem complexo. Outra mistura inglesa que eu fumei também bastante complexo, que é uma mistura inglesa que não tem Virgínia. É uma mistura balcânica que não tem Virgínia, né? Mas enfim, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço apertado, ótimas cachimbadas. Mantenham-se bem, apesar das adversidades, tá bem? Um abraço apertado, amigos. Deixa eu curtir um pouco aqui a luz aqui da minha janela. Enquanto a gente lê um bom livro, não é?